Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta aqui com o programa Luz na Penumbra, como disse o Renaud, o estudo do livro Obras Póstumas, esse livro belíssimo que foi escrito por Kardec, mas foram vários textos escritos por Kardec, compilados pela Amélie Gabrielle Boudet, a nossa Gabi, né? E nós, e também pelo Lei Marie, que foi quem ajudou a compilar, né, juntar todos esses estudos e editar, formando então esse livro maravilhoso que nós temos à mão. Bem, queria dizer também, aproveitando, né, essa deixa, que amanhã, né, ou seja, o programa de hoje, dia 15 de maio, está sendo levado ao ar. Nas reprises, claro, não será amanhã, atenção. Dia 16 de maio, estreia o filme Kardec, que é um filme baseado no livro do Marcel Sotomayor e que tem a direção do nosso querido amigo e irmão Wagner de Assis, o autor e diretor de Nosso Lar, agora fazendo o seu lançamento do filme Kardec, que eu estou ansiosíssimo para ver. Então vamos lotar as salas de cinema, porque é importante nós irmos na primeira semana para que os donos, né, dos cinemas possam colocar em outras salas para abranger cada vez mais pessoas e as pessoas saberem exatamente como viveu e o que passou o Kardec. É óbvio, não teremos aquela vida real como Kardec a viveu, porque isso só Kardec mesmo naquele momento. Mas teremos uma pequena ideia do que foi. Mesmo que a gente saiba que a produção foi maravilhosa, o Wagner tem um olhar assim como diretor maravilhoso, como roteirista também. Eu li o roteiro antes, há uns 2 anos mais ou menos, conversei bastante com o Wagner, levei para o Marcos de Mário, conversamos muito a respeito. Tinha algumas dúvidas ali quanto à cronologia e o Wagner me explicou, não é o livro, é baseado no livro do Marcel, mas a cronologia não pode respeitar exatamente o que está no livro, porque é um filme, e como filme tem que ter a sua leitura romantizada, né? Então vamos lá, vamos encher as salas de cinema a partir desse dia 16 de maio e em diante, vamos em frente. Recebemos aqui novamente nosso irmão Henrique Parente para esse estudo de obras póstumas. E tudo bem, Henrique? Tudo bem, João, ouvintes da rádio. Mais uma vez, graças a Deus. Passamos para o capítulo seguinte do livro Obras Póstumas, que é Manifestações dos Espíritos. Algo muito importante para nós que nos dizemos espíritas. Vamos começar a leitura, então. Caráter e consequências religiosas das manifestações dos espíritos. As almas ou espíritos dos que aqui viveram constituem o mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Daí resulta que, desde que há homens, há espíritos, e que se estes últimos, os espíritos, têm o poder de manifestar-se, devem tê-lo tido em todas as épocas. É o que comprovam a história das religiões e de todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, isso Kardec, claro, escreveu antes de 1869, pois ele desencarna em 1869. Então ele escreve antes, no século XIX, já tem tempo. Então, entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos assumiram grande desenvolvimento e tomaram um caráter mais acentuado de autenticidade, porque estava nos desígnios da providência, por termo à praga da incredulidade e do materialismo, por meio de provas evidentes, permitindo que os que deixaram a terra
viessem a testar sua existência e revelar-nos a situação ditosa, ou seja, feliz ou infeliz, em que se encontravam. Nós já temos aí uma colocação maravilhosa de Kardec, principalmente nessa lógica racional de que se existem espíritos e eles se manifestam, eles sempre se manifestaram, em todas as épocas. E ao estudarmos a Bíblia, não é, Henrique? No Antigo Testamento, nós não vemos poucos exemplos de manifestações espirituais, não é? Com certeza, são muitos exemplos. Porque faz parte da natureza humana, da história humana e da natureza do homem, que é uma natureza espiritual. Ou seja, não é nada sobrenatural. Não, o sobrenatural em realidade não existe. Não da maneira como a gente compreende. As pessoas é que constroem essas fabulações e acreditam nisso. E aquilo passa a tornar-se uma verdade, mesmo não sendo verdadeiro. Mas para a pessoa é. Então, é diante dessas coisas todas, e por causa disso, que a orientação espírita nos favorece, nos obriga a pensar. Daí o caráter científico da doutrina espírita, onde, através da pesquisa, da nossa relação de maneira mais objetiva com esses acontecimentos, vamos descobrindo o que é mais ou menos verdadeiro. Isso é muito bacana, né? Porque é uma atitude livre. Ela não preenche esses espaços de excesso de misticismo e não exige tanto assim também das pessoas, porque é o bom senso, é algum conhecimento, é a experiência e a observação de todas as coisas. A vida existe, né? Como disse lá certa vez lá o cientista, né? Penso, logo sou, penso, logo existo. Descartes. Então, a gente percebe que isso que está à nossa volta tem uma praticidade, tem uma realidade. Agora, não é a realidade no sentido absoluto. E aí é que a gente vai observando a história das religiões, a história do homem, né, da antropologia e tudo mais. E quando a gente pensa no homem primitivo lá, como é que aquele homem primitivo se relacionava ou criava a concepção da existência dos espíritos? Se ele vivia o senso prático das coisas comuns, onde ele tinha que se alimentar, se proteger, essa concepção da existência espiritual seria por demais filosófica para homens tão primitivos, e quando falo nesse sentido em eras muito remotas da humanidade. Porque aquilo para eles era uma experiência, era real. Eles viam os espíritos, eles tinham uma relação objetiva com eles. Então eles não criaram aquela imagem, eles a vivenciavam. Por isso que a gente encontra a mediunidade ou a menção à questão espiritual, da existência do espírito, desde a mais alta antiguidade. Eu me lembro de um livro do Ernesto Bozano, que faz citações de outros cientistas, onde eles chegaram à conclusão de que jamais houve um povo primitivo que não acreditasse na existência dos espíritos. Olha que conclusão, né? E isso é muito bacana, porque isso não foi o espiritismo que está afirmando, foram os cientistas lá do final do século XIX e início do século XX. Entendi. Então, os espíritos existem, a espiritualidade existe. Então, está diante das nossas vistas. Fantástico, é verdade. A gente aqui muitas vezes não quer ver, ou não consegue ver. Muitas pessoas não têm capacidade de compreender realmente. Isso aí não há mal nenhum nisso. O mal é quando há a má fé. A má fé, a má vontade. Quando a gente simplesmente, é como Jesus disse, esses fariseus hipócritas não entram nem deixam os outros entrarem. Isso é muito preocupante para esses irmãos que estão lá à frente, que deveriam conduzir o seu povo para o verdadeiro evangelho de Jesus, e conduzem para uma interpretação que dá aso às pessoas fazerem uma série de coisas ruins, negativas, inclusive contra outros irmãos que têm ideologias diferentes. Nós estamos vivendo em sociedade não para convencermos o outro de que eu estou certo, mas sim para aprendermos uns com os outros. Não é porque o Henrique pensa diferente de mim que eu não posso ser amigo dele. Eu preciso separar as coisas e aprender
Eu aprendo muito com meus irmãos protestantes, católicos. Eu tenho amigos ateus que me ensinam demais. Então nós precisamos respeitar a posição dos outros quanto a todo tipo de crença. Isso me faz lembrar, João, uma passagem muito curiosa do historiador Flávio Joséfo, numa obra que ele escreveu lá no ano... Ele nasceu no ano 34 e veio a desencarnar no ano 103 da Era Cristã, no exílio em Roma, e escreve a história dos Hebreus. E o Joséfo, numa determinada passagem, quando ele conta ou reconta, né, a presença do Abraão no mundo, ele diz uma coisa muito curiosa e que naturalmente vai fugir aí ao gosto de muitos religiosos. Ele diz que o Abraão, num momento de dificuldades, ele vai buscar auxílio no Egito. E vai com este pensamento, afirma o Flávio Joséfo: eu vou até eles. Se eu perceber que o Deus deles é maior do que o meu, vou me conformar com o Deus deles. Mas se eu perceber que o meu é maior do que o deles, vou ensinar o meu para eles. Eu sempre achei isso muito curioso. Fantástico. Porque é alguém que está aberto. Por mais que tenham críticas ou descrenças da parte de alguns religiosos por conta da figura de Abraão, que é tido como pai da fé, fica demonstrado ali no homem, através do Flávio Joséfo, que foi alguém que viveu, né, um livro histórico, né, assim considerado e pesquisado por muitos historiadores, etc., que o Abraão ali, nessa circunstância, ele é uma pessoa que está aberta ao conhecimento. Ele não está dizendo que ele quer trocar de Deus, de crença, nada disso, mas ele quer aprender com o outro, para que através disso ele possa crescer. É bacana isso. Isso é a gente não colocar o egoísmo, o orgulho, a prepotência. Quando nós observamos Jesus que diz: eu não lhes trago nada meu, eu lhes trago aquilo que veio de Deus, que me enviou. Isso que eu lhes ensino é Deus que ensina, não sou eu. Isso. Não é isso? Mas nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudos de obras póstumas na apresentação de João Nogueira. Estamos de volta aqui com o nosso irmão Henrique Parente, estudando o livro Obras Póstumas, como disse o Renaud, para a gente poder entender melhor essa questão, principalmente entrando agora nas manifestações dos espíritos. Vamos ao item 2. Vivendo o mundo visível em meio do mundo invisível com o qual se acha em contato perpétuo, segue-se que eles reagem incessantemente um sobre o outro, ou seja, o mundo visível e o mundo invisível, um reage sobre o outro. Reação que constitui a origem de uma imensidade de fenômenos que foram considerados, como dissemos no início, sobrenaturais, por se não lhes conhecer a causa. A ação do mundo invisível sobre o mundo visível, e reciprocamente, é uma das leis, uma das forças da natureza, tão necessária à harmonia universal quanto a lei de atração. Se ela cessasse, a harmonia estaria perturbada, conforme sucede num maquinismo, onde se suprima uma peça. Retira uma peça da máquina, a máquina, claro, está com a harmonia perturbada ou não consegue realmente desempenhar aquele papel para qual foi criada, foi construída. Derivando de uma lei da natureza semelhante à ação, nada tem, evidentemente, de sobrenaturais os fenômenos que ela opera. Pareciam tais porque desconhecida era a causa que os produzia. O mesmo se deu com alguns efeitos da eletricidade, da luz, etc. Ou seja, como nós dissemos no início, né, Henrique, não é sobrenatural. É simplesmente a falta de conhecimento de onde é originado. A falta de conhecimento de que os espíritos interagem com o mundo físico, como nosso Paulo de Tarso, já tão citado aqui, no capítulo 12 da epístola dele aos Hebreus, primeiro versículo.
E nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa nuvem de testemunhas, no plural, são os espíritos desencarnados que estão o tempo todo em interação conosco, os espíritos encarnados. Afinal de contas, somos todos espíritos. Nossa relação, nossa comunicação é pelo pensamento. Verdade. Isso me faz lembrar, João, amigo ouvinte, é a questão 459 de O Livro dos Espíritos, que eu considero uma questão bastante grave. Quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam. Ou seja, os espíritos que vivem no chamado mundo invisível influenciam os encarnados que vivemos aqui para nós no mundo visível. E eles responderam, ou seja, os espíritos superiores responderam que de ordinário são eles que nos dirigem. A gente perceber aí o envolvimento que existe na relação desses dois estados da vida, o estado espiritual ou mais espiritual e esse estado que a gente se encontra aqui, o estado dos espíritos encarnados. Isso me fez lembrar também uma reflexão do Fritjof Capra, um físico que pesquisa essas áreas todas, né? E ele usa um exemplo bacana que ele aprendeu com tribos indígenas, onde eles imaginam a vida como uma teia de aranha. E quando você toca numa teia de aranha, isso é uma experiência que qualquer um pode fazer, desde que não seja uma aranha, né, venenosa. Quando você toca na teia, que é delicada, forte, né, você balança toda a teia. Você não balança somente o local que você está tocando. Dá uma onda em todos os sentidos, todas as direções. E a gente percebe, por conta desse exemplo, o quanto nós estamos sendo influenciados por eles, os chamados desencarnados, e vice-versa. Nós estamos, de certa forma, numa certa união, apenas em estados diferentes. Então, quando a gente tem um problema aqui no mundo, logicamente a nossa relação afetiva, vibratória, influencia o lado de lá da vida. É claro que os espíritos superiores, eles não têm esse nome, esse título, na verdade, esse adjetivo à toa. Eles superaram essas questões e isso não os influencia. Mas a gente que está no mesmo barco, isso nos afeta. E daí a importância da vigilância em relação aos nossos pensamentos, aos nossos comportamentos, para que a gente não fique mergulhado nesse mar ou nessa mistura de influência negativa que existe no mundo físico e no mundo espiritual. E aí eu vou dar um pulinho rapidinho para o Jung, que tem uma proposta muito curiosa, onde o Jung diz o seguinte, quando reflete sobre a importância da religião na vida das pessoas, ou seja, das massas, dizendo que Deus é uma figura e a única figura extramundana, ou seja, que está fora do mundo, em que a gente, ou a pessoa que consegue ancorar-se em Deus, ele consegue, aos poucos, superar esse processo de mistura, dessa confusão que a gente se encontra. Eu acho que o Jung dá uma grande colaboração, até para a religião nesse sentido, ele como cientista, e a gente percebe realmente a importância de desenvolvermos religiosidade. Estamos falando não de uma fé confessa a esta ou aquela religião. Cada circunstância dessa tem o seu valor, mas de desenvolvermos a partir da onde nós adotarmos esse senso mais amplo de espiritualidade, para que a gente possa estar mais integrado nas leis divinas, porque essas leis são perfeitas. E elas sempre nos puxam para cima, usando esse termo, ou seja, para próximo dele, para próximo da felicidade, para próximo de coisas muito boas. E no item 3, Kardec fala um pouco a respeito disso. Ele diz o seguinte: todas as religiões têm por base a existência de Deus e, por fim, o futuro do homem depois da morte. Esse futuro, que é de capital interesse para a criatura, se acha necessariamente ligado à existência do mundo invisível, pelo que o conhecimento desse mundo há constituído desde todos os tempos objeto de suas pesquisas e preocupações.
A atenção do homem foi naturalmente atraída pelos fenômenos que tendem a provar a existência daquele mundo e nenhuns houve jamais tão concludentes como os das manifestações dos espíritos, por meio das quais os próprios habitantes de tal mundo revelaram suas existências. Por isso, foi que esses fenômenos se tornaram básicos para a maior parte dos dogmas de todas as religiões. Outro dia eu conversava com uma amiga da minha esposa. Ela está iniciando no estudo da doutrina espírita e falou assim, qual a diferença entre espírita e espiritualista? E aí a diferença é exatamente essa. O que Kardec coloca aqui é que todas as religiões, ou a maioria das religiões, são espiritualistas. Há aquelas que não, mas a maioria que eu conheço são espiritualistas. Ou seja, acreditam e pregam que o homem, o ser humano, ao morrer, ou como nós espíritas dizemos, ao desencarnar, ele continua vivendo. E é isso que Kardec coloca como esse futuro, que é de capital interesse para a criatura, se acha necessariamente ligado à existência do mundo invisível. Como Paulo de Tarso diz, se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, então vai a nossa filosofia, vai a nossa fé. De nada adianta isso tudo que a gente faz, que a gente estuda. Mas nós sabemos hoje da existência desse mundo espiritual. Então todos os que acreditam na continuidade da vida são espiritualistas. E os que estudam e praticam a doutrina espírita são espíritas. Ainda que não pratiquemos o que devemos, mas buscamos praticar, não é, Henrique? Com certeza. Se estabelece um diferencial que é respeitável diante de cada escolha pessoal nossa de seguir este grupo ou aquele grupo, eu digo em termos das diferentes religiões que existem espalhadas pelo mundo. Mas entre todas elas existem pontos de concordância. Esse que o João citou, da crença da continuidade da vida, ou seja, da existência da espiritualidade, é um ponto concordante. Existem muitos outros, talvez mais concordantes do que discordantes. Verdade. E, neste sentido, isso nos dá a oportunidade de percebermos que é possível um diálogo respeitoso, tendo, logicamente, vamos esbarrar nos nossos limites, mas quando chegarmos próximos a esses limites, é importante fazer como o Abraão lá que citei, em que ele ficou curioso em compreender como o outro pensa a respeito de Deus, que era isso que o Abraão estava querendo dizer. O que ele tem a me dizer a respeito de Deus, ou do Deus. Então, o que o outro diz? Como é que ele sente aquilo? Qual a importância para aquela pessoa sobre a maneira diferente dele ver, ou seja, diferente da minha, de ver Deus ou entender Deus e a espiritualidade? Isso é muito rico. A gente aprende com o outro. A gente se coloca num papel ali, neste momento, de dialogar com o outro, né? O diálogo pressupõe quando mais de um fala, né? E não apenas um. Senão é monólogo. Então é importante saber o que o outro pensa e sente a respeito de algo. E, tendo a oportunidade, a gente também fala do que a gente pensa e sente a respeito de alguma coisa. Isso enriquece as nossas relações. É isso aí. Enriquecendo as nossas relações, Henrique Parente. Vamos nos despedindo por hoje. Na próxima semana traremos mais um estudo de obras póstumas aqui pelo Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, e agradecendo ao Serginho que nos auxiliou aí na técnica, e ao Henrique Parente. A todos vocês, tudo de bom. Até a próxima. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra
E é com muita alegria que nós hoje vamos dar prosseguimento e encerrar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Amai os vossos inimigos. E nessas últimas 2 semanas nós temos desenvolvido a temática do duelo. E hoje, para encerrar o estudo deste capítulo, temos aqui, como toda semana, o nosso estimado Antônio de Pádua, sob a supervisão técnica do nosso querido Cláudio Almeida, e ele então vai explicar, comentar, raciocinar junto conosco sobre a nota que é de item número 16, nota esta que é o comentário de Kardec sobre todo o tema do duelo. Foram várias mensagens trazidas por vários espíritos e Kardec então arremata usando uma nota. E o Tony vai refletir junto conosco sobre essa nota. Olá, Antônio. Olá, Marta. Tudo muito bem? Tudo muito bem. Vamos arrematar esse estudo, né? Exatamente, realmente. Nós estamos já tem alguns programas, eu não sei assim quantos, mas são bastante programas sobre esse assunto. Exato. Do duelo. E eu disse aqui no começo do estudo que as pessoas podiam até estranhar, quer dizer, tocar nesse assunto. Tudo bem, isso foi escrito por Kardec lá em 1860 e poucos. Hoje em dia isso já está anacrônico, fora de moda. Mas veja bem, ele vai dizer aqui que naquela época dele já estava ficando fora de moda. Então, você pensa, poxa, mas agora de duelo? Duelo eu só vejo em filme de Far West, filme de capa-espada, que tem duelo do Zorro. Tudo bem. Para nós hoje isso é um duelo. E ele aqui vai falar isso para nós. E então nós temos que entender o motivo pelo qual, já naquela época, quando ele sabia que os duelos já estavam se esvaindo, não era mais moda para a sociedade da época, ele colocou isso e foi talvez grande parte do capítulo que trata de amar vossos inimigos, cuida desse assunto. Então, tem que ter algum motivo que seja relevante para nós hoje, né? Ele diz assim: os duelos se tornaram cada vez mais raros. E se de tempos em tempos ainda vêm alguns dolorosos exemplos, o número deles não tem comparação com o que ocorria antigamente. Antigamente, para Allan Kardec, ele está no século XIX, então está se referindo a coisas mais antigas, né? Naqueles tempos, um homem não saía de casa sem prever um encontro. Assim sendo, sempre tomava suas precauções. Um sinal característico dos costumes de uma época e dos povos está no uso habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. O término de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, sendo interessante observar a gradação desse hábito desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e armados com uma lança, até aquela em que portavam uma simples espada, tornando-se ela antes um adorno e um acessório do brasão do que uma arma agressiva. Um outro sinal de mudança nos costumes é que antigamente os combates comuns aconteciam em plena rua, diante da multidão que se afastava para dar espaço livre para os duelistas. Hoje, eles se escondem. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que causa comoção. Outrora, não se dava atenção a tal fato. O Espiritismo fará desaparecer os últimos vestígios do barbarismo, inspirando aos homens o espírito de caridade e fraternidade. Você vê, já na época de Kardec, a sociedade já mostrava essa evolução moral. Ele diz aqui que antigamente a pessoa que morria num duelo não causava nada, morreu. Já na época de Kardec, uma morte de um homem era um acontecimento que causava comoção, como hoje. A gente ouve uma notícia que a pessoa morreu baleada, ou até se for o bandido que morreu, a gente fica comovido com a história. Ninguém fica feliz com a morte de ninguém. Então há realmente um processo
evolutivo em nós. Então nós podemos imaginar, antes de Kardec, como ele fala, antigamente era assim, se duelava à toa por qualquer motivo, em praça pública, a multidão ansiosa vendo lá o duelo. Na época dele, os poucos que aconteciam já aconteciam escondidos. Né? Vão para um lugar afastado, que em alguns lugares já era até crime, né? Agora o duelo não podia duelar. E a pessoa ficava assim, constrangidas com a morte de uma pessoa. E hoje em dia, nós objetamos completamente esse negócio de duelo. Pelo menos esses duelos armados. Né? Então a gente traça uma linha da época de antigamente, época do Kardec e agora. E vamos ver que está decrescendo em nós esse instinto, esse desejo, esse modo selvagem, como ele fala aqui, bárbaro, vestígios de barbarismo, está diminuindo em nós. Então nós podemos retroagir mais um pouco da época de antigamente do Kardec e vamos ver que nós somos herdeiros das feras, dos animais. Quando nós vivíamos nas cavernas, nós tínhamos que agir exatamente como as feras que nos circundavam para poder sobreviver. A gente tinha que ser feroz, senão você não sobreviveria. E nós fomos perdendo esses hábitos. Mostrou aqui. Se na época lá que nós estávamos nas cavernas, os homens se matavam por qualquer coisa, da mesma maneira que as feras, o macho briga com o outro para discutir quem é o macho alfa do rebanho. Se matam. Os dois bodes, ou os dois antílopes com chifrada, um urso agride o outro para decidir quem é o que vai ser o bambambam lá o principal. Das fêmeas lá do rebanho. E nós agimos exatamente como aqueles animais, porque estamos convivendo ali e era vida na selva, salve-se quem puder. Tudo bem, faz parte do processo. E nós vimos aqui que veio evoluindo. Há um duelo de espada. Né? E hoje nós chegamos à conclusão que não existe nem duelo de espada, só os duelos intelectuais, como nós falamos no programa passado, sobre a discussão de quem tem razão sobre um ponto, o marido e a mulher brigando por causa de uma discussão, por causa de uma bobagem qualquer, dois amigos, dois sócios, dois irmãos brigando, vizinhos brigando por causa de vaga de carro na garagem. Essas coisas que a gente chegou à conclusão que hoje em dia as pessoas preferem abdicar dessa briga para ser feliz. Então, mas eu acredito que ainda dentro de nós ainda exista muito daquele homem no trânsito selvagem, que vivia cercado de feras. Eu digo que essas feras ainda estão dentro de nós, Marta. Essas feras fazem com que nós tenhamos dentro de nós um verdadeiro jardim zoológico. Dentro de nós, essas feras ainda estão aqui. Então, às vezes, nós agimos como feras. Damos aso a que uma fera dentro de nós agrida. De repente, eu estou com um elefante dentro de mim que quer passar por cima de todo mundo. De repente, é um tigre que está dentro de mim que quer tomar satisfação. Porque quando não é uma cobra sibilina que faz aquelas tramóias para poder agredir. Então, nós temos que ver que nós ainda não estamos tão afastados da vida de animais. E se nós prestarmos atenção, vamos ver que nós, de vez em quando, para não dizer de vez em sempre, estamos agindo como uma dessas feras. E é isso que eu chamo todos para se acautelarem. Por quê? Em princípio, a ação de uma dessas feras dentro de mim, ela sai de mim e agredindo uma outra pessoa. Então você vai dizer, Antônio, então você está causando um problema sério, um prejuízo para essa pessoa que foi agredida. Eu falo, é verdade. Mas essa não é a pior parte. Não é a pior parte dessa atitude. A pior parte é que quando eu permito que essa fera, uma dessas feras que ainda habita em mim, que gosta de um duelo, gosta de uma discussão, de uma confusão, que eu permito que ela haja dessa forma, que ela agrida alguém, ela está me causando um prejuízo muito grande. Porque, ao mesmo tempo que ela agride essa pessoa, seja até um inimigo, como está aqui,
ela está destruindo em mim tudo aquilo que eu construí de bom, tudo aquilo que está sendo penoso para mim. Amar, praticar a caridade, ser justo, compreender, ser benevolente, né? Perdoar. Essas coisas que eu estou com uma dificuldade enorme de construir dentro de mim, tirar o orgulho, o egoísmo. Aquele esforço todo foi pro beleléu. Cai tudo. Eu vou ter que começar do zero, Marta, porque eu deixei escapar uma onça pintada que estava dentro de mim. Uma águia de rapina que vai voar e acertar um coelhinho lá correndo no gramado. Então, gente, eu preciso tomar cuidado com esse meu zoológico. Eu tenho que amansar essas feras, contratar um domador, alguém, ou estudar para eu poder domar, porque vai ser difícil eu liquidar essas feras de uma hora para outra. Elas estão comigo há milênios, Marta. E são muitas. São diversas, tem Nós uma temos, fauna completa. Exatamente. Não Nós tem temos aqui uma dentro de fauna mim um completa. coelhinho. Não. Mas é bem capaz de um coelhinho brigar com outro por causa de uma cenoura. Mesmo aquele gatinho vai brigar com outro. Vai brigar, porque eles, coitadinhos, não fazem de maldade, assim. Não fazem, eles fazem que são Por feras. instinto, É o instinto deles, é a natureza deles. O escorpião que está dentro de mim, ele tem a natureza dele, então ele vai agir pela natureza, ele vai picar o outro, mesmo que o outro esteja me salvando. E a gente não faz isso, Marta. É A gente verdade. agride a pessoa que está nos ajudando, está nos salvando, está nos gerando problema. A gente fica brabo, dá um ataque e agride a pessoa e depois não tem nem como pedir desculpa porque está envergonhado. Porque eu deixei aquele escorpião que está dentro de mim ainda agir. Aquele escorpião que mata o sapo. Então a gente tem que prestar um pouco atenção nessas situações que ocorrem com a gente. Porque, eu disse, o pior prejuízo não é daquele a quem eu agredi, é meu. Porque se eu estou estudando tudo isso aqui, Perdeu o fruto de tudo que estava tentando conquistar. eu já demonstrei aqui para todos como é difícil praticar a lei do amor e da caridade. Não é difícil, eu costumo dizer, é muito difícil. Para lá de difícil. Com toda essa dificuldade, eu consigo começar um pouquinho, começa a melhorar, de repente eu solto aquela fera por causa de uma bobagem, uma coisa à toa, e abro mão da felicidade. Porque se eu consigo segurar essa fera dentro de mim, eu vou ser feliz. Eu vou curtir aquele pouquinho já de virtude que eu estou conseguindo montar aqui dentro de mim. Mas eu solto a fera como se eu estivesse montando aquele quebra-cabeça complicado, tá tudo em cima da mesa, já. Aí eu solto a fera, ela mete a pata no jogo, desmancha tudo aquilo, eu vou ter que começar a montar o quebra-cabeça todo novamente. Olha que confusão que eu arrumei. Porque eu não consigo. Então, quando o Kardec, os espíritos, não sei, decidiram trazer esse assunto, eu acredito que estavam preocupados, não é com o cara dar um tiro no outro, puxar uma espada, porque isso era do barbarismo da época. Estavam preocupados com as feras que eles tinham lá e nós ainda temos. Essas feras que levavam as pessoas para o duelo. Que nem dois bodes se batendo de cabeça para decidir quem é o bode mais cheiroso para conquistar as cabritas. E eles sabiam disso. Por isso que eles falaram, vamos botar isso aqui, porque no futuro eles vão entender que não é para discutir aqui o duelo de capa e espada, nem o duelo do Far West. Eles têm que discutir o duelo que essas feras que eles trazem aí de dentro deles aprontam. O trânsito, como você acabou de falar, as pessoas se arrependem depois, porque na hora não adianta, não consegue. Se transforma, né? Existia ainda, um desenho animado do Walt Disney. Quando era criança, passava na TV. Hoje não se passa mais desenho animado na TV do Mickey, nem do Pato Donald, nem do Pateta. Passa esses, sei lá, esses outros programas.
Mas tinha um desenho animado do Pateta. Sabe que é aquele cachorro Sim. do Mickey, né? O Pateta, o Goofy. E ele estava um cidadão tranquilo, um cidadão educado, ajudando aquela bela, aquela Sim. outra a atravessar a rua, tudo gentil. Um doce de pessoa, o Pateta. Aí, de repente, ele vai lá pro estacionamento, pega o carro dele. Na hora que ele pega o carro, que ele liga o carro, o desenho animado mostra Eu a já vi esse transformação desenho. dele. É igual aquela novela O Médico e o Monstro. É. Ele deixa de ser o médico e começa a se transformar num monstro. E aí ele vai dirigir e aquele monstro dele começa a agir no trânsito. Ele fazendo as maiores barbaridades no trânsito. Completamente diferente daquele Pateta gentil. Gentil. Que é a fora do característica carro. do personagem. Isso é um desenho animado da década de 40, da década de 50, mano. Então, naquela época, o Walt Disney já tinha percebido isso em nós. Que quando pegamos um volante, nos transformamos. Então, soltamos aquela fé da competição. Os Isso. animais não gostam de competir, saem disparados aí, aquelas manadas, aqueles bandos. Não é normal. Os animais fazem isso. Competem, lutam. Estabelecemos até códigos, critérios, né, para duelar melhor. Então, olha, se botar a seta, eu libero. Mas se não botar a seta, não libero. É a mesma coisa que me dá um tapa de luva de pelica no Isso. rosto. Chamo dela. Se o cara passou da faixa. Uma vez eu estava dirigindo, sei lá, estava no túnel, meio distraído, não sei. E não tinha ninguém na minha frente. Tinha um carro na minha frente, à direita. Eu queria ultrapassar. Eu olhei no retrovisor, não via praticamente ninguém, só via carro lá longe. Aí eu fui normalmente. Daqui a pouco me vem um cara, uma velocidade me ultrapassando, me xingando, brigando, reclamando porque eu não fiz a seta para avisar que eu ia ultrapassar. Eu falei, cara, tudo bem, eu acho que o certo, se você vai mudar de faixa, Claro. você realmente vai Mas fazer às certo. vezes escapa, né? Não é isso que escapa, porque estava tão longe. Porque você faz a seta para indicar para outra pessoa que você vai fazer uma mudança. Claro. Mas quando eu olhei no retrovisor, era tão Não tinha longe. ninguém. A quem que eu vou avisar É. que eu estou mudando de faixa? Também não justifica aquela agressividade. É porque me deu na hora um... Eu falei, eu sei que eu devia ter feito a seta, mas eu não fiz. Mas não justifica gerar toda essa confusão. Ou seja, ele deixou sair de dentro dele uma fera por causa de uma simples emissão de uma seta para mudar de faixa. E que, pelo jeito, ele estava já pressentindo que você ia fazer a mudança. Quer dizer, nem havia necessidade de fazer, tanto é que fazer ele aquele levou rompante. tempo. Ele estava tão longe que levou tempo para ele me alcançar. Não é aquele negócio quando você muda de seta sem Claro. avisar e o cara, ele é obrigado até a frear. Frear porque você, e tal. você Não, fez ele a estava coisa, já você mexeu- sabendo. Mas, Né? e aconteceu mais. Adiante, logo assim, uns minutos depois, na minha frente, um táxi fez a mesma coisa que eu fiz. Mudou de faixa na minha frente, eu estava meio longe também. Aí eu falei para minha mulher, tá vendo? Até o taxista, que é um Claro. profissional, Acontece, né? é no automático. A gente faz isso de mudar, certo? Quando sente que precisa. É. Por exemplo, eu moro numa rua que eu vim de uma principal, entro na minha rua. Ali não tem movimento nenhum, então já automaticamente eu entro à esquerda. Raríssimas vezes eu vou lembrar de dar. Pode ser que durante o dia, algum movimento, mas à noite, então, não há absolutamente ninguém. Então, vocês entram no automático, entra à esquerda e... Agora, não, toda vez que você mudar a direção, é verdade. Mas você está dirigindo há tantos anos, você já pressente que há horas que você Claro. não precisa. Com certeza. E a pessoa fez assim, mas tudo bem. Então é o que eu digo, a gente às vezes peca contra nós mesmos. Às vezes nós fazemos essas grosserias após sairmos do centro espírita. Sem dúvida. Como eventualmente também de outro. Você sai da igreja, É. acabou de uma missa lá, De um sai culto e- evangélico, né? E faz isso. Como nós fazemos. A gente tem que se acautelar, ou seja, prestar atenção nesses pequenos duelos
que é porque a gente traz em si essas armas perigosíssimas, que não são a pistola, não são a espada, nem o sabre, nem o florete. São essas feras que estão dentro de nós e que a gente não percebe, elas estão doidinhas para escapulir e causar um reboliço. E a gente não percebe. Se fosse um revólver, a gente não, o revólver está aqui. Estou vendo, não vou puxar, não. Espada. Mas essas feras, essas armas novas do duelo, novas vou dizer, porque já está conosco desde dos primórdios. Mas hoje isso está mais claro, que nós evoluímos, como diz aqui Allan Kardec. O espiritismo vai fazer desaparecer esses últimos vestígios do barbarismo. Então esse barbarismo que está dentro de mim, Antônio, eu estou tentando fazê-lo desaparecer com o espiritismo, que está me ajudando a interpretar essas situações, para eu não praticar isso, porque se eu bobear, não preciso nem bobear, é certeza que eu estou pronto para fazer uma bobagem dessa, porque eu não consigo ainda fiscalizar 24 horas por dia, 7 dias por semana, essas feras. Então, estou correndo risco, mas já estou de olho. Pode ter certeza que eu estou de olho. Já comprei um chicote de domador, um banquinho daqueles de domador de circo, para quando a fera se animar, eu vou, dou uma chicotada aqui, mostro o banquinho, mas ó, fica na tua aí. Toma aqui um torrãozinho de açúcar, te acalma aí, te aquieta, que não é hora de soltar aí, pular em cima da plateia, não. Fica aí que é melhor. Sem dúvida, Antônio. É verdade. E é através de quê, né? O espiritismo aqui, ele está falando, né? Que vai nos ajudar a fazer desaparecer todas essas feras, né? Ou esses vestígios de barbarismo, justamente através do raciocínio, né? Pela lógica que ele traz e nos mostra e nos ensina a lógica das leis divinas, né? Então, de repente, você está estudando, você está lendo um texto, né, da codificação, e aquilo salta aos teus olhos. Ou está ouvindo uma palestra. Ou está ouvindo uma palestra, com certeza, né? Ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Sem dúvida. Né? Mas, usando, né, esse lema, né, nós vamos ficando por aqui, porque o nosso tempo acabou. Né? Vamos deixando vibrações e votos de muita paz a todos, e semana que vem estaremos aqui mais uma vez para iniciar o capítulo 13, capítulo que trata do que a vossa mão esquerda não saiba, o que dá a vossa direita. Se Deus Até quiser. lá, amigos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.